Ainda sobre essa dimensão, a gente pode ver que ela envolve ações, procedimentos e um instrumental técnico operativo. Então, aí tem uma ação, não é? Ou seja, há ali um planejamento e há, consequentemente, uma intervenção, certo? Procedimentos e instrumental técnico operativo, beleza? Que aí a gente vai ver. E conhecimento das atribuições profissionais. Então eu preciso utilizar instrumentos ali que estejam aptos para que, na verdade, que eu esteja apta a utilizá-los, tá bem? Então a gente vê isso. Existem algumas teses correlacionadas a alguns autores e eu quero mostrar isso para vocês, porque na prova geralmente vai citar um desses autores. E vocês já ficam atentos e atentas ao que pode ser, beleza? E Yolanda Guerra, ela é uma das teóricas aí dos clássicos do serviço social que discute as dimensões da profissão. Eu quero que vocês vejam comigo aí na tela o que é que ela nos diz, tá? Então ela diz assim: se constitui no modo de aparecer da profissão, pela qual ela é conhecida e reconhecida. Responde às questões para fazer, para quem fazer, quando e onde fazer, o que fazer e como fazer, certo? Ainda para essa professora, ela diz assim, que não pode ser considerado neutra, possui caráter ético-político sustentado em fundamentos teóricos. Então, está dizendo que Yolanda Guerra se constitui no modo de aparecer da profissão. Poderíamos dizer que ela se constitui na imagem da profissão. Na imagem, tá? Lima, Mioto e Dalprá, vai falar o seguinte: é entendida como espaço de trânsito, ou seja, espaço de movimento, tá? Entre quem esse movimento? Entre o projeto profissional e a formulação de respostas, as demandas que se impõem no cotidiano dos assistentes sociais. Então, é uma ideia de movimento, tá? De respostas, aquilo que está posto. E Trindade fala o seguinte: falar do instrumental técnico operativo é considerar a articulação entre instrumentos e técnicas, pois expressam a conexão entre o elemento ontológico do processo de trabalho, ou seja, os instrumentos de trabalho, e o seu desdobramento qualitativamente diferenciado, ocorrido ao longo do desenvolvimento das forças produtivas, as técnicas. Então aí nós temos 3 autores, na verdade 5 autores, e aí temos as teses defendidas por eles. Vejam comigo quais são as considerações importantes sobre a dimensão técnico-operativa. Ela não pode ser considerada de maneira autônoma, uma vez que carrega em si demais dimensões. O que é isso? Ela não pode ser vista o que é autônomo. Qual é que a gente diz isso? Independente, tá? Aqui tá falando a mesma coisa de ser independente. Então ela não pode ser vista de forma, galera, independente. Por quê? Porque ela carrega em si as demais dimensões. Como eu já falei com vocês, as outras duas lá, teórico-metodológica e a ético-política. Nós já falamos aí sobre isso. Que essas daqui, elas, como eu disse, elas são emaranhadas, são entrelaçadas, tá? Os instrumentos e técnicas são tratados como um dos elementos constitutivos, apesar de não serem os únicos. Então, o que foi que eu falei com vocês? Os instrumentos e técnicas é um dos elementos constitutivos da dimensão técnico-operativa. Um dos. Significa dizer que, além dele, existem outros, tá? Existem outros elementos que constituem aí essa dimensão. Os instrumentos e técnicas pertencem ao âmbito da operacionalização da ação, ou seja, eles pertencem à intervenção, certo? Eles são partes constitutivas do instrumental técnico-operativo. Eles são tratados por diferentes autores como parte do instrumental técnico-operativo ou instrumental técnico ou acervo técnico-instrumental. Então, vocês fazem aí um asterisco porque tem alguns autores que tratam eles nessas perspectivas aqui, tá? Vocês observem que essas duas aqui, elas se diferenciam, tá? Por formar um conjunto dialeticamente articulado,
com as técnicas, os instrumentos são constantemente aprimorados por elas. Então, as técnicas aprimoram os instrumentos, tá? Diante da exigência, da adequação e das transformações da realidade, visando o atendimento das mais diversificadas necessidades sociais, que são historicamente determinadas. Um instrumental técnico operativo possui um caráter histórico, sendo influenciado pelas relações sociais postas na sociedade. Aqui na sua prova poderia dizer que é ahistórico, certo? Tá errado. Ou também na prova poderia dizer que ele é apolítico, também está errado, tá? Os instrumentos, eles são considerados como produto da ação humana. Ele poderia dizer que esses instrumentos, eles são utilizados de forma irracional. Se dissesse isso, também estaria errado. Se é produto da ação humana, é inerente ao ser humano. Se é inerente ao ser humano, podemos dizer que isso é um trabalho, certo? É um trabalho, constituindo como meios de alcançar uma finalidade. Então, são instrumentos ali para intervir, para conhecer a realidade, para desbravar aquela realidade, até porque só tem condições de intervir caso haja uma investigação. Então, é necessário conhecer para intervir, beleza? E aí a gente vai ver ainda aqui um pouco sobre essas características. O conteúdo da ação que se quer efetivar com o uso de determinado instrumento está diretamente relacionado com a finalidade pretendida. A finalidade pretendida, lá no projeto, faz parte de quem, gente? Dos objetivos, tá? Então, esse instrumento, ele tem um determinado objetivo a fim de cumpri-lo. O conteúdo do instrumental técnico operativo depende da análise da realidade, a qual fundamenta a intencionalidade, direção social empreendida a ação pelos sujeitos profissionais. Relação de unidade, foi o que eu falei lá na frente com vocês, que é algo que está entrelaçado, é algo que está interdependente. Quando eu digo que é interdependente, eu estou dizendo que não é independente. Interdependente é elas dependem delas entre si, elas têm as suas próprias especificidades, mas elas são autônomas do ponto de vista não que sejam independentes, mas elas têm vida própria, mas elas precisam estar articuladas. É na articulação da dimensão técnico-operativa com as demais dimensões da intervenção profissional que é possível materializar em ações as concepções teórico-metodológicas e ético-políticas que orientam o profissional. É justamente aqui sobre a própria unidade. Cuidado necessário aos profissionais para não caírem na supervalorização dos instrumentos com fim em si mesmo. Ou seja, ele está chamando a atenção de atitudes e ações profissionais que falam sobre uma supervalorização desse instrumental. E às vezes, quando a gente faz essa supervalorização, isso faz com que, por exemplo, faz com que ali as outras dimensões elas sejam esquecidas. Então, não tem como supervalorizá-los, tá? A dimensão e os princípios éticos da profissão. É o que nós iremos ver. Então, para a prova de vocês, é importante que vocês saibam o seguinte. O conhecimento da realidade, ele é imprescindível. Ou seja, gente, o que quer dizer imprescindível? Ele é necessário. Ele é fundamental, certo? Então, está dizendo que ele é imprescindível, ou seja, ele necessita, tá? Na prova poderia dizer que era prescindível. Se na prova dissesse que o conhecimento da realidade é prescindível, vocês logicamente iriam marcar falso. Porque se vocês virem na prova essa palavra prescinde, significa dizer que não é necessário, que não é fundamental, que é tipo ali um tanto faz, um tanto fez. Então atentem-se a essas palavrinhas aí, que às vezes derruba muito candidato. Imprescindível é o que é necessário e o que é fundamental. Prescindível está dizendo que não é necessário e que também não é fundamental, ou seja, tanto faz, beleza? Atentem-se a essas palavras. Então diz,
O conhecimento da realidade é imprescindível, ou seja, é necessário, é fundamental neste processo de escolha do instrumental. A apreensão da dinâmica da realidade contribui para que haja coerência entre os instrumentos utilizados e as determinações assumidas pela questão social nos diferentes espaços socioocupacionais, permitindo que o assistente social consiga alcançar os resultados esperados na ação. Então, a apreensão da dinâmica da realidade contribui para que haja coerência. Como eu disse, eu volto a dizer, é necessário conhecer para intervir. Se o assistente social não tem esse conhecimento da realidade, logicamente, obviamente, ele fica ali fora, não é? Ele não faz uma intervenção de qualidade. Os profissionais devem privilegiar a utilização dos instrumentos de caráter democrático, coletivo, menos burocrático, sempre alinhados com a realidade que intervém. Ou seja, poderia aparecer lá para vocês na prova que os profissionais devem ser burocratas, que devem prevalecer o indivíduo, deve ser mais o quê? Mais coercitivo, então estaria falso. Isso aqui poderia muito bem ser uma assertiva de prova, ou assim para que você julgasse como verdadeira, ou falsa, caso essas palavrinhas aqui elas fossem modificadas, tá bem?